Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de Salvador e estamos entrando agora para poder dar as boas-vindas a vocês desse novo semestre. E para isso, nós chamamos duas pessoas muito especiais para poder estar conversando com a gente e estar fazendo com um leve bate-papo, que é a doutora Isaura Santiago Cruz, professora da área de Metodologia das Ciências, e o professor, doutor, Fábio Vieira, que é professor da área de Metodologia do Ensino de Geografia. Eu, claro, vocês já me conhecem, professor Ronaldo Venas, coordenador de tutoria, e vim hoje participar desse bate-papo aqui com essas duas figuras nobres, com quem a gente tem muito prazer em ouvir e aprender sempre. E aí, imediatamente, eu já passo a palavra para eles, para poder dar as boas-vindas e a saudação a vocês. Professora Isaura. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? É muito bom a gente estar começando esse novo ciclo, né? E a gente vai aqui conversar um pouco sobre alguns dilemas, algumas questões das nossas disciplinas, né? Principalmente algumas coisas ligadas à discussão sobre ciências na atualidade, né? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre essas polêmicas, né? Bom dia, pessoal. Desejo um bom início de semestre a todos e todas. Como o professor Isaura falou, a gente vai conversar a respeito de alguns temas que são bastante pertinentes, tanto para a área das ciências como para a área da geografia, né? E que fazem parte do nosso cotidiano e que possuem uma relação muito intrínseca com conteúdos básicos da escola. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, tá bom? Pronto, sejam bem-vindos. E, de imediato, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre uma polêmica que tomou os noticiários na semana passada, que foi justamente o financiamento da Noruega e da Alemanha, que saíram do projeto que eles estavam financiando na Amazônia. E isso gerou toda uma série de discussões. Eu queria saber de vocês, qual é a opinião de vocês sobre isso? Realmente existe um risco para o aumento do desmatamento na Amazônia? Esse projeto realmente era importante? Qual é a opinião de vocês? Bom, assim, com relação primeiro a essa questão da saída desses países, né, de Noruega, da própria Alemanha, como financiadores de políticas ambientais de preservação e conservação da Amazônia, isso mostra um pouco a fragilidade com a qual o Brasil é visto atualmente com relação a políticas de conservação do ambiente. As verbas que são destinadas por esses países, elas compõem fundos que servem para ações voltadas à conservação. E muitos desses fundos possuem relação, inclusive, com povos e comunidades tradicionais que vivem diretamente na Amazônia. Então, por exemplo, a gente tem uma série de comunidades, como, além das comunidades indígenas, comunidades de açaizeiros, de vários extrativistas, os ribeirinhos, as quebradeiras de coco, e tantos outros, buritizeiros, são muitos aqui agora, que as associações dessas comunidades, elas conseguem captação de recursos que servem para... Né, que vem desses países, não só desses países, mas também do Brasil, e que serve muito para também poder ajudar essas comunidades a criar uma relação de autossuficiência para elas. Então, curso de capacitação para poder produzir alimentos, para poder melhorar a qualidade sanitária dos alimentos que passam a ser comercializados. Isso possui uma relação muito grande com a conservação do ambiente. Por quê? Porque várias pesquisas hoje indicam que localidades em que há comunidades tradicionais e comunidades indígenas são as localidades onde há a menor quantidade de desmatamento. Essa semana foi divulgado um dado do Instituto Amazon, que é um instituto que faz parte de uma rede de monitoramento da Amazônia, e o Instituto observou que houve mais de 60% do aumento do desmatamento na Amazônia do ano passado, né, de julho do ano passado a julho desse ano. Quando vai se pegar esses dados, observa-se que a maior parte das terras que tiveram áreas degradadas são terras de latifundiários. E a menor quantidade de terras que tiveram áreas degradadas são de comunidades tradicionais e de comunidades indígenas. A distância chega a ser maior do que 200% de uma área para outra. Então, assim,
essas políticas que muitas vezes podem estar não atreladas diretamente à conservação, como fomento à cultura, fomento à produção desses povos e dessas comunidades, são fundamentais para pensar a conservação. Por quê? Porque estudos como esse que eu falei apontam que é nas áreas onde há, repito, onde há comunidades tradicionais indígenas, que há a conservação. Então, se você defende o modo de vida das comunidades, se você defende que as comunidades ali estejam, isso significa que há uma garantia maior de conservação daquele ambiente, né? Então, isso é fundamental, pensar nesses recursos hoje, né? Algumas pessoas pensam que pode ser, inclusive, uma perspectiva intransigente. Alguns discursos são nesse sentido, de que esses países estão querendo controlar a Amazônia, mas há uma soberania no uso desses fundos, né? Então, é bom separar um pouco aqui o que talvez alguns agentes privados possam agir de maneira com interesses próprios em grandes áreas na Amazônia. De fato, isso existe, né? Esse olhar pensado de fora para poder colocar a Amazônia no cenário internacional no sentido de tornar, inclusive, os elementos presentes lá como commodities no futuro. Mas também é importante pensar no empoderamento que essas comunidades têm a partir desses recursos para poder pensar na sua cultura, no seu modo de vida, e tudo isso é pensar na conservação. Tem uma questão importante também a ser pensada, é que a Amazônia, ela sempre foi um território de conflito, de disputa. Sim. Por duas questões principais, digamos assim, né? Que é a questão do uso do recurso, particularmente as madeiras, né? Sim. Porque são objeto de cobiça, né? Internacional, e também dos minérios, né? Minérios que existem em grande quantidade e que são cobiçados e que efetivamente sim são explorados por empresas, inclusive internacionais, em detrimento dessas comunidades tradicionais, como você falou, sim, que na verdade fazem o uso mais racional desses recursos, né? Então, uma coisa importante para a gente pensar é que, por exemplo, quando a gente trata dessas questões sobre o ensino de ciências, né, e aí discute esses pontos, qual a importância de compreender, por exemplo, a ideia de que a ciência ela não é uma produção neutra, né, e nem isenta. Tem a ver com essas questões, porque, por exemplo, quando você fala de comunidades tradicionais, você está falando de conhecimentos, de saberes, que são diferentes dos conhecimentos científicos, né? Isso, inclusive, a gente abordou um pouco nas videoaulas, tal, de ciência sobre isso, mas, na verdade, eles são tão importantes quanto. E o diálogo entre esses dois saberes, né, que os saberes científicos e os saberes tradicionais, ele pode ser trazido através do ensino de ciências, né? Que é uma discussão mais sobre a interculturalidade, né, nas aulas de ciências. E nesse caso, por exemplo, da situação de desmatamento na Amazônia, isso pode trazer uma dimensão nova, inclusive para essas pessoas, através do ensino de ciências, você poder pautar essas discussões, né, e poder entender que esse conhecimento tradicional, ele não deve ser visto como um atrasado ou como inferior. Pelo contrário, porque é ele, como você já falou, que está permitindo a subsistência desse ecossistema, né? Então, acho que é importante pensar essas dimensões e pensar o quanto que esses debates na sala de aula, na escola, eles são importantes. Porque a gente tem um certo ideário, digamos, sobre a Amazônia como um paraíso, né? Uma espécie de paraíso perdido, né? Eu, por coincidência, eu sou da região amazônica, né? Nasci em Belém do Pará. E existe toda uma discussão já há muito tempo sobre essa questão do desmatamento, que é real, que é concreta, né? Mas, assim, esse trabalho com as comunidades tradicionais, ele tem apontado novas perspectivas, né? E quando a gente vê essa situação, né, de que ao mesmo tempo que você tem uma situação que um governo que libera, por exemplo, um número muito grande de agrotóxicos, do uso, né, de agrotóxicos, que vão causar prejuízos extremos, não só para a população diretamente, do consumo direto, né, que a gente tem dos alimentos, mas para o próprio ecossistema, né, porque é um veneno que se espalha, né, e que vai trazer impactos muito graves.
Então, ao mesmo tempo, você tem essa saída dessas empresas que estavam exatamente vindo para fomentar esse tipo de trabalho em benefício desse meio ambiente. Então, é uma reflexão muito importante ser feita. E é importante ser entendida nesse contexto, né? No contexto da escola, das reflexões sobre o ensino de ciências, sobre a geografia, por exemplo. Como é que você pode discutir essas questões da geopolítica, né? Sim. E como que esses interesses, né, estrangeiros, eles estão sempre, assim, essas grandes empresas estão sempre buscando formas de exercer esse colonialismo, na verdade, né? E a Amazônia é um exemplo muito claro disso. Né? Então, acho que é uma pauta importante para a gente refletir. Né? E tem uma coisa também que vocês colocaram, e eu queria fazer uma relação com o que a professora Isaura está trazendo aqui, que é justamente essa presença desses agrotóxicos, que, em especial, que agora está sendo chamado de defensivos. Mas defende o que exatamente? Então, esse é o primeiro questionamento. E com relação a esses agrotóxicos, uma das coisas que são colocadas é que, na verdade, é preciso também levar em consideração a questão econômica. E aí, a provocação que precisa ser feita é, será que existe, de fato, essa rivalidade entre preservação de meio ambiente e desenvolvimento econômico? Ou isso, na verdade, é uma questão colocada para disfarçar o que está por trás? Aí, como é que vocês veem isso? Bom, assim, essa questão da relação entre a preservação e o desenvolvimento econômico, ela é uma relação que é muito do outro, é um olhar que vem muito de fora, né? Então, a gente pensando nas relações espaciais, por exemplo, na geografia, a gente discute muito em alguns conteúdos sobre espaço geográfico, território. Essas preocupações, elas são preocupações do outro com relação a quem está no território. Então, para exemplificar, você vai ter a incompatibilidade em um modelo de desenvolvimento que se dá essa incompatibilidade entre preservação e desenvolvimento econômico. Mas em uma variedade de relações que são constituídas por comunidades tradicionais, povos do campo, os indígenas, essa relação de crescimento econômico, ela não está dissociada da relação de conservação, porque eles são totalmente dependentes daquele ambiente para eles serem o que são. Então, pensando, por exemplo, no agrotóxico, né, no uso, aí você toca no termo defensivo. A palavra defensivo é a palavra que é utilizada por aqueles que, nesse desenvolvimentismo extremamente economicista, eles pensam que o agrotóxico, está defendendo a sua produção, seja lá o que for, das chamadas pragas, né? Mas o que são as pragas? As pragas nada mais são do que elementos que constituem aquele ambiente, que fazem parte natural daquele ambiente, né? Então, até o próprio olhar de praga, ele é um olhar que, nesse modelo desenvolvimentista do agronegócio, que no Brasil se implementou muito bem no Cerrado, e que a Amazônia hoje é o espaço vislumbrado, esses agrotóxicos, de fato, eles fazem uma diferença muito grande, no sentido de que põe em risco não só quando a gente fala de ambiente, a gente fala muito de desmatamento, mas põe em risco algo muito maior, que é a degradação do ambiente, né? Porque você acaba degradando elementos fundamentais, o solo, leitos e bacias hidrográficas. Então, assim, eu particularmente vejo a incompatibilidade quando a gente está pensando em um modelo desenvolvimentista por um viés economicista. Mas quando a gente está falando de uma outra ideia de crescimento econômico pautada no modo de vida das comunidades, a preservação é necessária, porque senão eles não são o que eles são. Isso não significa necessariamente que é uma relação, como Isaura colocou muito bem, idealizada ou idílica, de que esses povos eles não desmatam, de que esses povos eles não provocam também degradações no ambiente, mas em escalas muito locais, que é possível e passível de regeneração. Enquanto que em um modelo que vem de fora, essa degradação ela é muito intensificada em um processo acelerado que não permite mais a regeneração desses ambientes. Só um exemplozinho rápido é o problema do Cerrado. O Cerrado brasileiro passa por um problema muito complicado, muito complexo, porque ele é um ambiente de formação muito lenta. O Cerrado, diferentemente da Amazônia, o Cerrado que a gente tem hoje no Brasil, inclusive aqui na Bahia nós temos regiões de Cerrado, ele é um Cerrado que foi formado há mais de 500 milhões de anos.
Muito diferente da Amazônia, que foi formada há mais ou menos 11 mil anos. Então, o Cerrado não tem mais capacidade de regeneração. E no nosso modo de vida acelerado, a Amazônia também não consegue se encaixar mais. E tem uma coisa interessante, né? Porque você trouxe essa ideia do defensivo como se fosse um termo novo. Não é verdade. Na verdade, defensivo era o termo que era utilizado anteriormente, que foi substituído depois por agrotóxico, porque é uma palavra que define melhor, inclusive, a atuação dessas substâncias, né? E essa ideia que o Fábio está colocando, que na verdade é assim, um outro modelo de desenvolvimento, que seria uma ideia realmente de desenvolvimento sustentável, né? E que não é a ideia do agronegócio, né? Então, é claro que se você pensa, né, nessas políticas macro, né? E claro, é preciso pensar, por exemplo, em políticas econômicas, né, no desenvolvimento do país, na produção. Só que é uma questão de modelo, né? Então, é uma questão de escolha de modelo, né? Então, a gente pode escolher um modelo que seja um modelo que seja mais sustentável e que, inclusive, seja mais benéfico, digamos assim, para as populações. Porque esses modelos, que são esses modelos macros, né? Digamos, de alta produtividade, de um modo geral, eles excluem, né, a população local, trazem prejuízos muito graves, né, a longo prazo para o ambiente, para a população de um modo geral. Porque aí tem outras coisas, né? Tem as questões que são acirradas, né? Que são as questões de violência, por exemplo, né? A questão, por exemplo, dos subempregos. Porque é diferente uma pessoa que produz na sua terra ou que produz em cooperativas, por exemplo, de alguém que está a serviço como empregado e numa relação de trabalho extremamente ruim, né? Com os grandes proprietários de terra, né? Então, é importante pensar em todas as dimensões, né? Porque a gente pensa numa dimensão de ambiente. Eu acho legal a gente discutir isso, por exemplo, num curso de formação de professores, que é uma dimensão que envolve as pessoas. O ambiente não é aquela coisa da plantinha que está lá e que a gente tem que preservar. Mas na verdade, ele inclui a vida das pessoas, inclui um modo de vida, um certo modo de vida que permita que as pessoas vivam com dignidade, que elas não sejam arrastadas para as periferias das cidades, para os subempregos, né? Em situações de violência. Então, eu acho que isso que é importante se pensar, né? Então, para a gente poder não ficar pensando só isoladamente. Não, mas então você tem que escolher entre o desenvolvimento e a preservação, né, do ambiente, né? Não é isso. Na verdade, a gente tem possibilidade de escolher modelos que contemplem as duas possibilidades, né? Que interessante, que grande aula a gente está tendo hoje aqui. E isso mostra a importância da metodologia do ensino de geografia e da metodologia do ensino de ciências para a formação de professores. E como a gente vai crescer e aprender com esses componentes ao longo desse semestre. Agora, mudando um pouco de assunto, eu quero fazer uma outra pergunta também, porque vocês devem estar observando que eu estou fazendo perguntas de temas que estão na ordem do dia, ou seja, coisas que nós estamos aqui ouvindo o tempo inteiro nos jornais e estamos tendo a oportunidade com 2 especialistas de sermos esclarecidos sobre isso. Tem um outro tema que também tem ocorrido muito da gente ouvir, que é com relação às campanhas do Ministério da Saúde com relação ao sarampo. O retorno e o risco de nova epidemia de sarampo. Isso em função de mensagens de WhatsApp que têm circulado em grupos de WhatsApp, até mesmo somente com um áudio, sem nenhuma fonte, nenhuma garantia de que não se tome vacina, porque a vacina é perigosa, e uma série de informações que você não encontra a fonte sobre aquilo, e as pessoas têm seguido isso. E aí eu queria saber de vocês, que são especialistas, estudiosos na área da geografia, das ciências, essa relação entre ciência e anticiência, nessa relação de como essas mensagens têm, na verdade, comprometido a própria funcionamento da sociedade, aprendizado das pessoas, o que é que leva as pessoas a seguirem isso e qual a importância de ter uma formação adequada, inclusive de professores, para poder como lidar com isso dentro das escolas, porque as mensagens são várias, só estou dando um exemplo que é agora que está ocorrendo, que é com relação à campanha e a uma suposta epidemia de sarampo. Tem uma situação que você colocou, Ronaldo, que é importantíssima na geografia,
que é com relação a essa questão da espacialização dos agentes patogênicos ou, por exemplo, dessas doenças que podem vir a ocorrer em larga escala, como é o caso do sarampo, né? A gente vai ter, quando eu falo espacialização, é no sentido geográfico da coisa mesmo, né? A gente vai ter, por exemplo, a partir desse discurso anti-ciência, porque é isso que está acontecendo, toda uma rede provocada pelas mídias sociais de disseminação de falsas notícias, não use o sarampo, porque ele pode causar autismo, demência, né? Não use, desculpe, a vacina contra o sarampo. E isso, de uma certa maneira, se espacializa, né? Vai agindo de maneiras distintas nos espaços. Por quê? Porque algumas pessoas que têm acesso à informação e ao conhecimento sabem, conseguem filtrar que aquela informação é uma informação inverídica, que ela faz parte do pacote anti-ciência que vem sendo perpetrado na sociedade, assim, de maneira muito intensiva. E não vou nem se resumir ao Brasil, apesar de que hoje a gente passa um contexto muito dramático com relação a isso. E aí o que é que acontece? As pessoas que não têm acesso à formação científica, elas acabam se aproximando dessa realidade que é difundida, falsa, né? Cria essa realidade e passa a não ir mais fazer a vacinação, levar o filho para fazer a vacinação contra o sarampo. Então a gente vai ter os espaços que prioritariamente tem indicadores de analfabetismo, indicadores educacionais mais baixos, com índice maior de doença. Então, isso vai provocar, necessariamente, que haja maior recurso, destinação de maiores políticas públicas para aquele local. Mas, quando há divisão dos fundos de participação do município, isso não acontece, não leva em fator, não se considera, olha, aquele lugar ali precisa de mais verba porque teve mais notícia falsa de WhatsApp, e aquelas pessoas ali não se vacinaram. Então, via de regra, quem tem menos informação acaba entrando nesse discurso anti-ciência, e quem tem mais informação consegue filtrar e continuar tomando a vacina. Então, causa uma discrepância social, e o espaço que já é desigual, ele acaba ficando mais desigual ainda. Então, é um grande problema, e nós, como profissionais da educação, precisamos ter muito cuidado com toda e qualquer disseminação de fonte de notícia de qualquer natureza, né? Checar a fonte, a veracidade. Hoje em dia, as redes de comunicação permitem um filtro, né, mais aguçado e mais apurado sobre o que é e o que não é falso. E esse discurso das vacinas, que não começa no Brasil, né? Isso começa na Europa e nos Estados Unidos, e que agora está ganhando muita força aqui. Ele é um discurso que acentua as desigualdades sociais no nosso país. Tem uma questão interessante que eu fico pensando sobre a questão do ensino de ciências, né? Que é um problema de linguagem. A linguagem científica, de um modo geral, ela já é, por si só, por conta do tipo de conhecimento, ela é uma linguagem mais específica. O que acontece? Só que a gente tem, e eu acho que é uma certa lição de casa, digamos assim, que nós, professores e professoras de ciências, precisamos fazer com urgência, que é fazer essa aproximação, esse diálogo, né? Digamos, um diálogo entre o conhecimento científico. E aí, esse conhecimento científico que é apresentado, de certa maneira, na escola, mesmo que não seja da mesma forma como ele é produzido, é uma contextualização que acontece na escola, mas, assim, esse conhecimento científico, ele precisa ser apresentado na escola e precisa ser apresentado em diálogo com o conhecimento tradicional, com o conhecimento que as pessoas trazem na sala de aula. Por quê? Porque o que acontece é um distanciamento. Então, por exemplo, esse discurso, ele pega muito fácil do WhatsApp, né, das redes sociais, porque, na verdade, ele encontra um terreno fértil. Porque as pessoas não entendem. Elas não sabem o que é a vacina, elas não sabem como a vacina é feita. Na verdade, elas têm uma dificuldade muito grande de compreender. E se a gente pensar, por exemplo, no discurso médico, né, no discurso que quando ocorre, porque às vezes não acontece nenhum discurso, né, nos atendimentos médicos, por exemplo, nos consultórios, muitas vezes o médico ele simplesmente não fala com as pessoas, né? E as pessoas elas não conseguem perguntar as coisas, tirar as dúvidas, dizer, olha, mas por que eu tenho que tomar essa vacina, por que eu tenho que tomar esse remédio? Elas não conseguem entender. E nessa incompreensão, nessa ausência de diálogo,
o que prevalece são essas fake news, digamos assim, ou essas notícias que são muito fantasiosas, né? Mas que elas vão atingir as pessoas no seu lado emocional. Porque elas vão dizer assim, não, olha, se você tomar, porque a vacina, ela tem alguns componentes que podem causar o autismo. Veja, imagina, causar o autismo, né? Como se isso estivesse relacionado e não tem nenhuma relação. Mas, enfim, e aí as pessoas têm temores. Porque como elas não sabem como funciona uma vacina, então elas vão dizer, bom, então peraí, eu não vou tomar essa vacina, né? E aí a gente tem uma outra questão que eu acho que é curiosa, né? Como a gente, na verdade, tinha, por exemplo, o sarampo como uma doença, que era uma doença que havia sido extinta praticamente, né? Que era uma doença de infância, né? Que praticamente foi extinta no Brasil, as pessoas não viram esses casos. Essa geração não viu. Verdade. Então, essa geração ela tem uma dificuldade de entender a importância dessa vacinação. Então, tipo assim, mas eu não vi, esse negócio de sarampo, será que existe mesmo isso? Então, existe um discurso muito nesse sentido, de dizer assim, o que é verdadeiro, né, sobre isso? Verdade. E aí, entre isso e os casos, né, e aí quando a gente tem tido também um aumento, e aí é complicado, porque na educação, né, na nossa área, a gente tem tido um aumento muito desses diagnósticos muito, na minha opinião, muito aligeirados, né? Então, tudo de repente passou a ser autismo, passou a ser TDAH, passou a ser qualquer tipo de síndrome. Então, existe uma ideia, uma forte tendência de medicalização, inclusive, né, de você dar medicamento. Acho que a criança que correu, pulou, que não fica sentada na sala, é porque ela é hiperativa, então tem que tomar um medicamento. Então, existe essa tendência. Então, aí você diz assim, bom, então se isso, tomar essa vacina vai estar gerando autismo, olha, então peraí, está aumentando o número de pessoas com TDAH, hiperativas, autistas, então é culpa do sarampo, é culpa da vacina, né? E aí isso tem a ver com uma discussão que a gente tem no ensino de ciências, que é uma ausência, digamos assim, uma deficiência, digamos assim, numa alfabetização científica, né? Que a gente precisa trabalhar. E aí a gente trabalha muito essa discussão do nosso componente exatamente como uma perspectiva, porque a escola tem esse papel, né? É nossa função trazer essa discussão e fazer esse diálogo, né, com a sociedade. Então, é um pouco isso, né? Muito bem esclarecido em a colocação da professora Isaura e do professor Fábio, e os dois se colocam dizendo, é necessário que se vá às fontes, ou seja, não saia compartilhando mensagem que você recebe imediatamente. Cheque a fonte, porque você pode estar disseminando ali, estar difamando pessoas, você pode estar disseminando informações falsas. Então, cuidado, porque hoje já é tratado como crimes digitais. E nós estamos também tratando em um curso que trabalha nas mídias, com mídias. É um curso EAD. Então, mais do que nunca, vale o recado que cuidado com essas mensagens que a gente recebe e compartilha de imediato. Sobre qualquer tema, é preciso ter essa atenção. Com relação a isso, a gente percebe que essas notícias falsas se dá muitas vezes em relação a vários assuntos. É aquecimento global, são enchentes e assim por diante. Um tema, inclusive, acabou ganhando muita força durante o período da eleição do ano passado. Da eleição para presidente da República, quando veio à tona algo que já se falava já há algum tempo e circulava também nessas mensagens, que era a ideologia de gênero, como ficou conhecida. Ou seja, a escola precisa mudar, determinados autores não podem mais ser tratados dentro da escola, como Paulo Freire, porque a escola quer fazer ideologia de gênero. E aí, eu pergunto a vocês, a gente saindo um pouco dessa dimensão física e caminhando para uma dimensão humana desses componentes curriculares, o que vem a ser essa ideologia de gênero? Isso é mito ou verdade? É fake? É verdade. Então, pergunto para os colegas aqui presentes, porque eu tenho certeza que agora, assistindo a gente, muita gente está curioso de saber isso. Bom, a gente tem, inclusive, a gente discutiu um pouco isso no componente, que é um pouco sobre como que essas ideias, elas circulam, né? Primeiro, assim, quando você pensa em ideologia de gênero, se fala muito assim, então, vão se ensinar as crianças, né? Um menino, então, ele pode escolher se ele vai ser menino, se ele vai ser menina, né? E tem muito essa preocupação. Então, os meninos ou meninas, eles vão ser induzidos a serem homossexuais, vai se ensinar sobre
sobre homossexualidade na escola. Na verdade, isso não existe, né? Na verdade, essa discussão, inclusive, ela não é só dessa eleição, ela é já de uma eleição anterior, da última eleição no caso que a presidente Dilma, né, foi eleita, já havia essa discussão em relação a essa questão do programa de combate, que é chamado Kit Gay, na verdade era o Kit Anti-Homofobia, né, que foi um trabalho, um material muito bem elaborado, inclusive todo produzido no sentido de discutir a importância de se entender essa questão da diversidade dentro da sexualidade e de trazer essa discussão para a escola, numa perspectiva de que essas pessoas, porque, entenda, nós temos pessoas homossexuais, pessoas transexuais na sociedade, de um modo geral. E essas pessoas, elas estão na escola também, elas precisam estar. Na verdade, elas estão pouco, né? Porque elas são cada vez mais expulsas da escola. Porque existe um preconceito muito grande em relação a isso. E esse tipo de discussão, esse tipo de informação inadequada, incorreta, só faz acirrar essas questões, né? Nunca houve nenhuma ideia de se ensinar sobre, ensinar ninguém a ser homossexual na escola, nada disso. Até porque ninguém é ensinado sobre isso. As pessoas se percebem, se descobrem e vivem a sua sexualidade da forma que elas querem e podem, né? Porque isso nem sempre é permitido. E a escola, na verdade, ela precisa orientar as pessoas sobre isso, no sentido de que elas se respeitem, elas sejam respeitadas nos seus direitos, né? Porque aí a gente fala de uma perspectiva de direitos humanos, né? São pessoas. E quando você, por essas razões, porque as pessoas, inclusive porque muitas vezes não chega nem a ser afirmações sobre homossexualidade ou coisa do gênero, mas são suspeições, né? Então, por quê? Porque se entende que existiriam certos modelos ou performances que seriam masculinas, então, e outras femininas. Então, por exemplo, se o menino não joga bola e ele não gosta de jogar bola, ele é entendido ou lido como gay, como homossexual, né? Em função disso, ele sofre uma série de exclusões na escola. Ora, a gente está falando, inclusive, de algo que não tem nem a ver com algum tipo de manifestação do próprio indivíduo, mas como a cultura lê esse indivíduo, né? Se a menina, ela gosta, ao contrário, né? Gosta de jogar futebol, ou se ela não gosta de brincar de bonecas e tal, ela é vista, lida com homossexual e sofre as exclusões em relação a isso. Para além disso, as pessoas que se percebem e se declaram como homossexuais, né, lésbicas, transexuais, eles têm o direito de frequentar a escola, sim, porque o direito à educação é um direito universal, é um direito básico, né, e é um direito humano. Então, quando a escola, essa coisa da ideologia de gênero, ela, na verdade, ela é algo que ela acontece na sociedade de um modo geral, né? Porque existe uma separação, né, cultural, né, de papéis de meninos e de meninas, inclusive que penaliza muitas vezes as pessoas que não se encaixam nesses padrões, né? E o que se traz, o que se tenta combater como se fosse uma ideologia de gênero, na verdade é o contrário. É uma ideia de você poder discutir isso claramente na escola para que as pessoas entendam que isso não é prerrogativa biológica, né? O que você gosta de brincar, com quem você gosta de sair ou namorar, não tem nada a ver com a sua biologia, com os seus genes ou com seus cromossomos, como se tentou provar durante um certo tempo e algumas pesquisas até, mas nada disso foi confirmado, não há nenhuma relação do ponto de vista científico que comprove que meninas, por exemplo, que brincam de futebol vão se tornar lésbicas, ou meninos que brincam de boneca vão se tornar gays ou coisas parecidas. Não existe nenhuma relação entre essas duas coisas. No entanto, a escola, ela continua, num certo sentido, se omitindo dessas discussões e, ao mesmo tempo, ela continua demarcando essa questão dessa ideologia de gênero, né? Essa ideia de que esses papéis, eles têm que ser cumpridos dessa forma, né? E isso é muito grave, né? Isso precisa ser pautado na escola de modo a gente pensar numa escola diversa, uma escola que é plural, tanto do ponto de vista da sexualidade, como das raças, etnias, né? Das manifestações religiosas, né? Então, essa escola precisa ser pensada na sua pluralidade, né? E não como locais onde a gente vai colocar as pessoas dentro de caixinhas, né? É um pouco isso, né?
esse discurso que Isaura estava falando da ideologia de gênero, ele é um discurso falso por si só desde o início, né? A própria concepção do que é ideologia de gênero, ela é difundida por por grupos, pessoas que não têm a mínima ideia do que isso possa vir a significar. Isaura comenta nessa concepção de gênero muito bem a partir da biologia, mas nas relações sociais, né? O que é que a gente consegue fazer essa compreensão do que é. E o discurso que vem do que é essa ideologia de gênero, ela está muito voltada com relação a uma suposta sexualização das crianças, né? Na escola, o que é tão falso quanto o próprio termo ideologia de gênero. O que a escola discute é a respeito da sexualidade, é a respeito do papel, né, dos gêneros que existem na sociedade, como esses estereótipos que Isaura colocou aqui, de que homem faz isso, mulher faz aquilo, e a penalização que Isaura falou sobre sujeitos que não se enquadram, até nos sujeitos que se enquadram, homens e mulheres, a penalização sempre se dá à mulher, né? No papel de submissa, no papel de colocada aquela que deve servir ao homem e tal. Então, essas discussões, elas são fundamentais de ocorrer, pensando na formação humana, na formação cidadã, porque a escola tem esse papel, né? A escola não é o espaço meramente de conteúdos historicamente produzidos que precisam ser ali disseminados. A escola, ela precisa se atualizar no tempo e no espaço, e a nossa sociedade hoje demanda fazer essas discussões, né? Discussões com relação à submissão, o papel da mulher. E aí, quando a gente está falando da geografia, por exemplo, a gente consegue fazer uma relação muito grande, inclusive, com pirâmide etária, faixa etária, distribuição populacional, saúde da mulher e saúde do homem, porque as mulheres vivem mais do que os homens. Durante muito tempo, houve-se o mito de que as mulheres, e algumas pesquisas indicavam isso, que as mulheres vivem mais do que os homens porque elas não trabalham fora de casa, né? E isso é um grande absurdo, porque as mulheres, e aí várias pesquisas hoje comprovam que as mulheres têm uma carga de trabalho muito maior do que a do homem, né? E mesmo assim ela consegue viver mais do que o homem, né? Então tem uma relação muito voltada para o machismo da nossa sociedade, o medo que o homem tem de ir ao médico, de fazer determinados tipos de procedimentos, de se colocar dependente de alguma coisa, enquanto que a mulher acaba fazendo um acompanhamento maior. Então a gente está falando de uma discussão que começa e uma relação de simples, abre aspas, definição do que é homem e mulher, e vai desembocar em uma situação muito complexa de saúde pública, inclusive, né? Então, discutir sobre sexualidade na escola é mais do que necessário, né? Bom, estamos vendo e ouvindo aqui os colegas e aprendendo bastante sobre esses temas. E estamos caminhando para o final. Falamos aqui sobre aquecimento global, sobre desmatamento na Amazônia, falamos sobre sarampo, ou seja, eu estou percebendo que falamos sobre muitos temas que, na realidade, são muito atuais. Mas, no entanto, nem sempre a gente consegue abarcar tudo. Então, eu vou deixar agora esse momento final para que eles também possam dizer sobre o que a gente não falou. Ou seja, e eles desejem ainda falar nessas considerações finais ainda, porque eu já percebi algumas coisas. Que esses componentes são extremamente ricos, interessantes, e que vai gerar muita polêmica e vai ser motivo de muito questionamento com os professores, os tutores. Então, vou passar a palavra para a professora Isaura e depois professor Fábio. Eu acho que eu já comentei um pouco, né, sobre essa coisa dos diálogos da ciência, né, essa questão dos discursos. Eu acho que é muito importante a gente pensar. E esses componentes que a gente está trabalhando agora, a gente vai falar um pouco sobre essas ideias, né, do que é ciência, essa ideia da produção da ciência, e aí a gente toca dessa questão, por exemplo, de quem é esse sujeito cientista, né, essa questão do papel das mulheres, né, na ciência, que durante muito tempo foi colocado de lado, como se as mulheres, por conta dessa questão social, dos papéis, né, de que as mulheres, elas não produziriam ciência, o que não é verdade, que as mulheres produzem ciência há muito tempo, né, e vem encontrando esse caminho de inclusive, expor mais essa produção, né? Então, a gente traz um pouco essa discussão, essa questão dos discursos, por exemplo, sobre raça, que são
E é importante, porque são discursos científicos, né? Foram construídos ao longo do tempo, né? Com todas as características, né? Metodológicas, de sistematização de um conhecimento científico. Só que, na verdade, o que se sabe é que serve a interesses que eram interesses de colonização, de exploração de povos, né? Sobre outros povos, né? E que a gente precisa refletir sobre isso, né? E refletir como uma forma de criar criar na escola possibilidades de discutir essas temáticas e de possibilitar uma reflexão do ponto de vista do que é essa ciência, para que serve a ciência, qual a importância da ciência na sociedade, mas ao mesmo tempo de pensar nessa ciência como uma produção cultural, né? Como eu já falei anteriormente. Então, como algo que tem impactos que estão relacionados com a sociedade que cerca. Então, a ciência é produzida na sociedade, mas ela, de uma certa maneira, ela também produz a sociedade. Porque ela produz conceitos que vão transformar a sociedade ou vão reger num certo sentido, né? Como o Fábio colocou, essa coisa da gente de serem questões biológicas, mas que tem a ver com comportamentos sociais, com regras, com definição de papéis, né? Então, ao mesmo tempo, você tem essa interação. Então, é preciso pensar, né? Então, será que aquilo que se fala, tipo assim, porque tal coisa é bacana porque foi cientificamente comprovada? Sim. Bom, né? Será que é sempre cientificamente... Um agrotóxico é cientificamente comprovado, né? No entanto, a gente sabe dos impactos terríveis que eles causam, né? Então, é refletir um pouco isso, né? E o nosso papel, né? Enquanto professores e professoras na escola, de promover eu acho que essa questão do duvidar, né? Duvidar um pouco do conhecimento que ele vem como dado. Tipo assim, porque está no livro, porque apareceu no jornal, não, mas tem uma reportagem na internet, não, mas saiu, não é... Sim, mas vamos ler outras fontes, vamos pensar, vamos pesquisar, refletir, será que é isso mesmo, né? Quem foi que disse isso, né? Então, acho que é essa um pouco a ideia que a gente quer convidar vocês com o nosso componente, né? Os nossos componentes, na verdade, a fazer essa reflexão, né? Enfim. Tem uma coisa que foi importante nos pontos que foram colocados aqui, provocados por Ronaldo, e que eu e Isaura comentamos um pouco, que é com relação à atualidade, né? Então, tem uma relação temporal, pensando no tempo, que é uma categoria que a gente vai discutir muito nas videoaulas, e aí não é tempo no sentido meteorológico, mas tempo no sentido de se relacionar com o espaço, coisas atuais, mas que possuem total relação, seja com outros tempos ou com outras escalas com o que nós vivemos. Então, quando a gente está falando da não conservação de um grande bioma como a Amazônia, isso implica necessariamente, muitas vezes, na qualidade de vida de onde estamos. Essa semana, teve um episódio em São Paulo que foi amplamente divulgado pela mídia, que 3h30 da tarde em São Paulo estava tudo escuro, eu vi né? Isso, realmente. E possui relação com uma frente fria e com movimentos de queimadas que vêm do norte e do centro-oeste brasileiro, né? O curioso é a gente pensar, quando a gente está trabalhando nessas questões de escalas, que é outra discussão que eu faço muito na geografia, é como muitas vezes algumas escalas elas são invisibilizadas. Porque eu morei muito tempo na Amazônia, e na Amazônia Legal, né? No norte do Tocantins, que é onde eu morava, já era bioma amazônico mesmo. E eu tenho muitos amigos lá. E desde semana passada, as pessoas conversavam comigo sobre a condição climática de lá. E sobre essa questão das queimadas e tal. E ontem, porque aconteceu em São Paulo, na maior cidade do Brasil, isso foi difundido amplamente. Né? Então, essas invisibilidades que muitas vezes os temas que nós procuramos para debater sobre poluição, conservação, que estão nos livros didáticos, muitas vezes eles estão em nossas vidas, no nosso cotidiano, no córrego ali na frente da nossa casa. Para discutir gênero, a gente quer fazer uma discussão de ideologia de gênero, mas às vezes a gente tem um problema familiar, com agressão dentro de casa, né, de figura, violência doméstica. Então, assim, são coisas que a gente consegue trabalhar muito a partir do nosso cotidiano, e que esses temas mais gerais, eles precisam sempre, no nosso papel de profissionais da educação, nós precisamos sempre atualizá-los em nossa vida, né? O que a gente consegue fazer com isso. Então, eu acho que os temas mais gerais, o cara tá falando da Amazônia, então, mas a gente sempre consegue fazer relação, né, com aquilo. Tá falando das vacinas, a gente consegue fazer relação com o que a gente vive. É um exercício que, como Isaura bem colocou, envolve a pesquisa, envolve ir lá, buscar a fonte. Esse exercício de fazer outras leituras consegue fazer um rearranjo ou uma desorganização positiva para que a gente consiga trabalhar melhor e cada vez mais
temas atuais, mais aplicados à nossa realidade. Pronto. Realmente foi um grande momento hoje. A gente está aqui e já de imediato eu agradeço aqui a participação da professora Isaura, do professor Fábio, meus colegas, com pessoas que eu tenho muito orgulho de trabalhar e de estar aqui dividindo esse bate-papo, que foi breve, mas que deixa um gostinho para que a gente possa, durante o componente, ir ao ambiente, fazer a discussão. E assim a gente vai encerrar por aqui, desejando um bom semestre para todos, todas e todos, e também um bom dia de trabalho para todo mundo que está aí em cada polo, tá bom? Um abraço.